Eu estou aqui na mesa com o último livro que você lançou. Eu tenho outro e você só faz livro assim, né, cara? Também, então, Eu não tenho o que fazer. Também o professor Vitor Salles não brinca, não é, com a situação, não é? É uma coisa. Mas esse aqui é o Amor à Sabedoria, que vai nos trazer aqui ensaios baseados em não só santos da igreja, mas também pensadores, né? A gente tem aqui Santo Agostinho, Viktor Frankl, Fulton Sheen, Padre Gabriel Amor, tem Gustavo Corsão. Nossa, isso daqui é uma maravilha, rapaz. O que é que você vai iluminando aquilo que você escreve com aquilo que eles trouxeram e aprofundando aí o que eles escreveram? Como é que funciona aqui nesse caso? Exatamente isso. Eu, como professor, percebi que se os alunos não lessem, eles não iriam entender tanto quanto se eu fizesse. Então, eu sou um professor com o livro na mão. Certo. A Bíblia, por exemplo, que eu tenho ensinado. Eu percebi, eu posso te ensinar a Bíblia, é uma coisa. Outra coisa é você ler a Bíblia comigo. Sim. Por isso é um clube de leitura católica da Bíblia e não só um curso de Bíblia. Embora, é claro, o curso pressupõe a leitura. Então, eu fui ensinando os clássicos que me moldaram o pensamento. Santo Agostinho, que está na capa, por exemplo. Eu já li as Confissões muitas vezes. Eu li as Confissões todos os anos, praticamente. É um livro de cabeceira. Sim. Que eu fui assimilando. E todo católico tem que ler as Confissões. Eu acho que é uma leitura dessas. Sim. Obrigatórias, se é que a gente pode dizer isso, sem atentar contra a liberdade. É um livro muito influente, muito importante, que mostra a psicologia espiritual, que mostra como a gente tem a sensibilidade espiritual e como a gente vai canalizando o nosso amor cada vez mais a Deus. E eu fui lendo o que se chama de bibliografia secundária, que são os livros em torno das obras, explicando as obras clássicas. Então, os meus cursos, como o de Santo Agostinho, ou como a Divina Comédia de Dante, que é um livro mais difícil, um pouco mais assim, complexo, eu fui ensinando, tomando notas e planos de aula. Depois, quando eu acho que já tenho alguma coisa a dizer, eu tento escrever para formalizar e organizar o pensamento. Ao mesmo tempo, eu fui convidado para escrever prefácios de vários livros, como A Vida Intelectual, do Sertilange, como Três para Casar, do Fulton Sheen, como aquele sobre a Maria, do Padre Gabriel Amor, cujo nome agora me escapou, que é O Evangelho de Maria, Sim. A Mulher que Venceu o Mal. O Evangelho de Maria, que é maravilhoso. Sim. E aí, ao escrever esses prefácios, já tinha uns 10, eu escolhi os 7 melhores e coloquei na primeira parte, que são introduções às obras dos autores, citando-as. Então, esse livro é uma introdução à leitura da inteligência católica de 2000 anos, incluindo tradições que vieram antes, por exemplo, Homero. Homero não é católico, nem dava para ser. Sim. Sófocles, grande tragediógrafo grego, não é católico. Mas tem alguma mensagem ali, como Tertuliano disse, as sementes do verbo, o logos de Deus na inteligência pagã que está presente ali. E eu resolvi incluir também como autores que vieram depois da cultura cristã, como Dostoiévski, que ele é um convertido, sem dúvida, mas vive num caos. Então tem um ensaio sobre os irmãos Karamazov. Então é um livro que trata da sabedoria em 3 eixos: filosofia, teologia e literatura. Porque a sabedoria é o próprio Deus e ele se manifesta na cultura dos que o buscam, na literatura. Então é uma articulação baseada no Papa João Paulo II, entre fé e razão, entre religião e cultura, sobretudo literária. O que eu mais gosto de fazer, Guto, é escrever. Eu tô vendo. Olha isso daqui, gente, esse livro acadêmico. Esse aqui. Não é só meu. Isso aqui é dividido, né? Não tem problema, né? Mas o Mário foi organizador. O que eu mais gosto é escrever e dar aula. E para escrever e dar aula, eu tenho que estudar. E por isso, no começo, eu tive dificuldade de vir para a internet, Sim. de vir para... E eu percebi que se eu não viesse, os meus livros e as minhas aulas não alcançariam mais gente. Mas o que Deus me pede claramente é para escrever. Eu gosto muito de escrever e é um momento de oração, um momento de... Eu não escrevo só. É uma inspiração mesmo. O Espírito Santo vai me conduzindo, vai escolhendo as palavras comigo, é um momento muito interessante de contemplação de Cristo nas obras. Sim. Quando você fala em escrever muito,
Uma curiosidade aqui também para quem está acompanhando a gente. Como que é, por exemplo, uma rotina de escrita, de dar aula, de família, de tudo? Porque, gente, quando você lê o professor Vitor Sales, é algo muito, muito, muito profundo, caprichado, organizado. Cara, eu não consigo conceber assim na minha mente tanta profundidade para você escrever algo nisso daqui. Como que é a tua rotina para dar conta de tudo isso? Você, na pergunta, trouxe a resposta. Organização. Sim. É a virtude, que é o que eu mais gosto, eu acho que a gente comentou no último podcast, que é da ordem. Eu aprendi de São José Maria Escrivá a colocar Deus em primeiro lugar. A família em segundo, embora não quer dizer que eu tenha mais tempo para a família do que para o trabalho nos dias laborais. E depois o trabalho santificado. E o trabalho santificado é um trabalho com horário para começar e para acabar. Não quer dizer que eu consiga, até porque a vida intelectual é uma embriaguez muitas vezes. Se eu estou mergulhado em Santo Agostinho, é como uma conversa contigo. A gente pode passar aqui o dia inteiro. A gente pode esquecer do relógio. Se não tiver um alarme, alguém para nos ajudar. Então é uma interlocução com Santo Agostinho com horário marcado. Então, digamos que eu vá à missa às 6h30, tome café às 7h15, comece a trabalhar às 8h, né? E tenho das 8 às 12. Se esse tempo eu tenho para o estudo, eu já vou tomando nota, lendo e conversando. A minha leitura nunca é totalmente passiva, e como eu já li muita coisa, qualquer coisa que eu leia me gera uma espécie de resposta. Então, se eu estou lendo Santo Tomás, eu estou lembrando do Evangelho, estou lendo Santo Agostinho, lembrando de Santo Agostinho, lembrando de Aristóteles. É como se eu tivesse vozes no meu coração assimiladas. E quando eu vou dar aula, eu vou interpretar. E a minha preocupação sempre é ser fiel ao magistério da igreja, por isso a presença de santos canonizados e dos papas, e daí a minha intenção de ensinar os documentos pontifícios, que são objeto da doutrina social da igreja. A doutrina social da igreja tem como objeto as encíclicas papais. Sim. De Leão XIII, mas a gente pode abranger outras, né? Até os concílios, o Concílio Ecumênico Vaticano II, do Concílio Vaticano I e todos os outros. A gente comemorou Éfeso, né? Recentemente. Então, Oniceia, agora confundi. 1700 anos do Concílio de Oniceia. Desculpa. Então, deixando bem claro que como intelectual católico, como escritor católico, não são as minhas ideias. As minhas ideias temperam, né? E você falou outra palavra, organização. Então, quando eu vou ler Santo Agostinho, eu penso assim, eu vou dar uma palestra, eu vou dar um curso, eu vou falar só sobre as confissões, quais são os outros livros? Então, Deus foi me dando uma mente muito sistemática. Hoje a gente tem o ChatGPT, que é extremamente lógico. Você utiliza? Eu utilizo com Granum Salles, com muita ressalva. Eu utilizo para coisas muito objetivas e claras. Por exemplo, se eu tenho um trecho da Escritura e conheço uma interpretação como a de Santo Tomás, eu só utilizo porque eu já sei. Eu não utilizo como fonte do conhecimento. Certo. Por exemplo, se eu sei que no livro 7º das Confissões, Santo Agostinho fala da sua conversão com base em Romanos 12. Eu sei disso. Aí eu digo para ele assim, por favor, prepare aqui um argumento relacionando Romanos 12 com a Confissões, capítulo 7. E aí é muito bom. Aí é maravilhoso. Porque ele organiza direitinho. Aí eu posso dizer assim, agora me diga, por favor, qual é a concepção de carne. E eu sei qual é a concepção de carne em São Paulo. E ele me organiza muito bem. Porque o que eu não sei ainda é perigoso, porque ele alucina. Ele não é humilde de dizer assim, eu não sei. Ele inventa. Então, já tive maus bocados com isso. Fui preparar uma palestra e pedi informações sobre a instituição na qual eu estava palestrando e dei informações imprecisas. E graças a Deus, que nosso anjo da guarda não dorme, eu passei o data show para a instituição antes. E ela falou assim, de onde você colheu essa informação? Que não é bem assim. Aí eu falei, aí eu falei que era do ChatGPT, pedi desculpa e mudei. Então isso me acendeu um sinal amarelo. É perigoso o ChatGPT. Eu pesquiso eu gosto de livros. Os livros são as fontes autorizadas. Os artigos acadêmicos, claro que a internet tem muita coisa boa e verdadeira. E ajuda mais também no âmbito de organizar, de selecionar, como você está falando, mas de produzir simplesmente um conteúdo do nada, eu penso que nunca vai substituir a mente humana. Nunca. Outro exemplo interessante, um aluno usou o meu primeiro livro, A Crise da Cultura. Isso tem a ver com a doutrina social da igreja, inclusive. Isso está presente, está aqui, está acontecendo. Total, porque o Papa Leão XIV já deixou bem falando claro, isso. A revolução tecnológica da inteligência artificial é tão radical
com a indústria moderna, que Isso. mudou completamente o Revolução local em que a gente industrial. vive. Isso. Então a gente está vivendo uma nova revolução tecnológica. E o ponto é a dignidade da pessoa humana. A dignidade da pessoa humana provém da liberdade, da inteligência e da vontade. Nós somos inteligentes, nenhuma máquina pode nos substituir. Sim. E nós temos uma criatividade, uma inventividade que nenhuma máquina pode substituir. Então a gente tem que ter cuidado com a inteligência artificial, porque ela é uma ilusão de onisciência. E a onisciência pertence só a Deus. Verdade. Gostou desse vídeo do Santo Flow? Olha, então faz o seguinte, já se inscreve aqui no canal. Nós estamos trazendo sempre personalidades da nossa Igreja Católica. Inclusive, aqui ao lado tem 2 vídeos para você assistir agora de outros momentos muito especiais que nós tivemos aqui no nosso Santo Flow. Corre lá, aproveita.